pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui no link do YouTube, siga as nossas redes sociais, dê um like no final e compartilhe com outras pessoas. Nós vamos falar hoje sobre uma temática muito importante e muito relevante nos dias atuais, que é a questão do pecado encoberto. Pecado encoberto é o tema da ministração no dia de hoje, para abençoar o seu coração, para você entender a gravidade de tudo isso e para que possamos, à luz da palavra de Deus, compreender tanto a gravidade do pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas existe esperança para ele. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, por mais que o pecado seja trágico, mortal, um vírus mortal, muito pior do que o Covid-19, destruidor, assolador, que traz consequências terríveis, se manter esse pecado encoberto, a sua vida vai de mal a pior, vai realmente ser trágica. Mas se você trouxer a luz, trouxer aos pés de Jesus, há perdão e graça de Deus para sua vida, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o perigo do pecado encoberto. Mas nós queremos ler aqui o Salmo 32, que é um salmo que fala sobre isso, é um dos salmos que a gente mais lê no gabinete pastoral, que fala sobre a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Então aprenda conosco, o Salmo 32, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Você quer perdão? Você quer ser feliz? Preste atenção. Cujo pecado é coberto. E nós sabemos no Novo Testamento que quem cobre o pecado, purifica o pecado, é o sangue de Jesus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então aqui está falando de alguém que quer levar Deus a sério, que conserta coisas erradas, que Deus realmente observa, que teme ao Senhor, que caminha com Ele. Esse é bem-aventurado, esse é feliz, esse que não vive uma vida, dupla, falsa, hipócrita, mas vive uma vida segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus ensina na sua palavra. A Bíblia daí fala sobre o pecado encoberto a partir do versículo 3. Ele diz: enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Aqui a gente vê dor e sofrimento, que ele sofria todo dia, diz a Bíblia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor, ou seja, o meu humor aqui, se tornou em sequidão de estio, que é uma espécie de folha seca, murcha, que tinha naquela época. Aí entra o versículo 5, que é chave aqui: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ou seja, trouxe à luz, trouxe diante de Jesus, confessou o seu pecado, não mais ocultei, diz o salmista. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Essas muitas águas falam dos problemas, das dificuldades que não vão nos atingir se nós vivemos uma vida santa, reta, correta, honesta, transparente, trazendo tudo à luz e não deixando nada encoberto na nossa vida. Então, o que tem o pecado encoberto com relação ao Salmo 32? Então, o Salmo 32, de 3 a 4, fala das consequências do pecado oculto na vida da pessoa. E do 5 ao 7 fala das bem-aventuranças, da bênção de confessar o pecado e ter purificado o seu pecado e a vitória e triunfo sobre todas as dificuldades. Mas nós precisamos entender da seriedade do pecado encoberto. Preste atenção. Todo pecado, amados, encoberto, funciona como uma espécie de âncora que trava o desenvolvimento e impede a dinâmica de uma vida próspera. Por quê? Porque está lá em Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E aí eu te pergunto, você que está me assistindo, você quer graça de Deus sobre a tua vida? Você quer perdão dos pecados? Você quer a misericórdia, a compaixão com relação a Deus?
com relação à sua vida como pecador, a minha vida, as nossas vidas como pecadores, então o segredo é confessar o pecado, não deixar nada oculto, não jogar sujeira para debaixo do tapete, porque aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Isso não apenas nos afasta, encobrindo os pecados, como nos impede também, amados, de alcançar a misericórdia de Deus e das pessoas, levando-nos, o pecado oculto, o pecado encoberto, a um estado de total ruína espiritual. E como tem gente hoje no seio, no mundo nem se fala, que vivem desregrados sem a lei de Deus, vivendo de mal a pior, tá terrível a questão do mundo corrompido sem Deus. Mas às vezes até dentro das igrejas tem muita gente vivendo um estado de total ruína espiritual, porque tem pecado encoberto, porque tem coisa oculta, tem coisa que ainda não foi trazido à luz, à tona, diante de Jesus. E o pecado encoberto é uma das maneiras de nos privarmos da graça de Deus, do perdão dos pecados e da purificação do nosso coração e da nossa vida. Olha o que diz o Salmo 32, olha o que diz Provérbios 28, 13. Vou repetir: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, amados, preste atenção, o ocultamento de pecados também destrói a estrutura da vida, produzindo resistências que superam as nossas forças. Olha o que diz o Salmo 32, 3. Enquanto calei o meu pecado, consumiram os meus ossos pelo meu bramido, ou gemido, na minha versão que eu li, durante o dia todo. O que significa isso? A vida passa a ser extremamente dura, penosa, malignamente sofrível, sofrida. A pessoa permanece debaixo da sentença do pecado. E enquanto um pecado é encoberto, ele não é perdoado. Vou repetir, isso é muito importante. Enquanto um pecado é encoberto, é obscurecido, enquanto há partes obscuras, trevosas, ocultas, escondidas na sua vida, o pecado não é perdoado. A pessoa não tem alívio na sua vida, na sua alma, não tem sossego, não tem refrigério em Deus, porque a questão não está resolvida ainda, o pecado está encoberto. Então, ao invés de experimentar a misericórdia, está sempre sendo espancada pela vida, sofrendo aquilo que não deveria sofrer por causa do pecado encoberto. Tá bom? Então nós vamos terminar aqui lendo 1 João 1, 7. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Se, porém, andarmos na luz, que é onde Jesus está, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só tem um jeito de nós sermos purificados de todo o pecado. Olha só esse detalhe. Todo o pecado só é purificado se nós andarmos na luz, ou seja, vivemos uma vida transparente, honesta, sincera diante de Jesus, diante das pessoas, e tivermos comunhão com os nossos irmãos, comunhão uns com os outros. Olha a importância de nos congregar, olha a importância de prestarmos conta para outras pessoas no sentido da nossa vida, como está, de termos a koinonia, comunhão uns com os outros, mantemos comunhão uns com os outros, é o que diz o texto sagrado. Aí sim vem a consequência de andar na luz e de mantermos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ok? E o versículo 9 também fala sobre esse assunto, é chave e é muito importante. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, você lê aqui no contexto, que o contexto é Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é necessário confessar diante de Jesus, diante da pessoa que você ofendeu, caso você ofendeu alguém, xingou, maltratou, praticou qualquer tipo de engano, injustiça ou ofendeu, você precisa ir com o seu irmão e acertar aquela situação. Mas também precisa confessar
a Jesus. Se é um pecado só entre tu e Deus, confessa direto a Jesus, está resolvido, confessado, trouxe à luz. O pecado precisa ser confessado, abandonado, ou seja, arrependido. Precisa haver arrependimento, quebrantamento e abandono do pecado. Não adianta também só confessar e não abandonar. Tem que confessar e abandonar, andar na luz, manter comunhão com os irmãos, porque daí sim, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você praticou alguma injustiça com alguém, ofendeu alguém, machucou alguém, enganou alguém, mentiu a alguém, foi infiel, desleal com alguém, é tempo de confessar pecados, tá bom? É tempo de confessar pecados e resolver situações. Lembre-se, na nossa série que nós estamos falando várias vezes sobre o pecado, o salário do pecado é a morte. Se você não quer morrer no seu corpo físico, se você não quer morrer na sua alma, se você não quer morrer espiritualmente, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, a graça de Deus, a misericórdia, o perdão dos pecados, a purificação, são para aqueles que se quebrantam, se arrependem, confessam e abandonam os seus pecados. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Seja livre dos fardos que você carrega, dos pecados que outrora estavam ocultos. Traga para a luz, traga diante de Jesus, traga aos pés da cruz. Porque Jesus tem graça, perdão, purificação da sua vida e do seu coração. Ele te ama, Ele te chama a uma vida consagrada, santificada, entregue totalmente ao Senhor. Aos pés da cruz nós somos sarados, nós somos curados, nós somos restaurados, nós somos transformados. Jesus tem perdão, graça, misericórdia sobre a tua vida, mediante essas condições que nós estamos trazendo aqui para você. Que a graça e a paz de Deus te alcance, que a purificação do sangue de Jesus venha sobre a tua vida, porque há poder no sangue de Jesus. E que você viva uma vida leve, debaixo da graça de Deus e não debaixo da lei, do pecado e da morte, das coisas ruins que esse mundo corrompido lançam sobre nós. E nem carregando culpa desnecessariamente. Pelo contrário, seja leve, seja fluido no Senhor. A graça, ela flui. A graça nos mantém leve diante de Deus, diante dos homens. Ela tira os pesos excessivos, tira as cargas desnecessárias que nós estamos carregando, aquelas sacolonas de culpa, o saco de 50 quilos de cimento, Tem gente que carrega um peso excessivo. Alivia a sua bagagem, alivia esse peso excessivo da sua vida. Confesse o seu pecado, se arrepende em nome de Jesus e abandone essas práticas erradas, para que você receba toda a graça e perdão que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Dê um joinha, faça seus comentários, suas experiências com Deus, de perdão, de graça, de purificação, daquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. E aqui nós temos as nossas redes sociais, se você quiser entrar em contato conosco. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém e amém. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa palavra diante da vida das pessoas. Pai, que não haja nada oculto, nenhum pecado encoberto, Pai, porque o pecado encoberto, ele impede a prosperidade da nossa vida. Ele nos leva a uma vida murcha, seca, de morte espiritual, no corpo, na alma e no espírito. Senhor, que a tua vida flua através dessa palavra, gerando quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, abandono de práticas erradas e realinhamento com o céu, santificação, consagração, obediência ao Senhor e uma vida plena, abundante, alegre, feliz diante do Senhor. Eu coloco cada uma dessas vidas diante do Senhor e os abençoo. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.